Prefeito, o senhor conhece, e nós levantamos aqui, viu, Cida? Nós temos que pegar, tem na praça um óleozinho que a gente passa em dobradiça, alguma coisa para derrigir. Porque nós temos uma cadeira, do qual agora o prefeito foi premiado, e ontem teve ouvinte que disse isso. Eu estou ouvindo um rangidozinho aí, será que não tem um óleozinho e tal? Mas nós vamos fazer. Chico, o negócio, se permite chamá-lo assim, né? Pela amizade e respeito e tal. Em verdade, nós desenvolvemos uma pauta que, num primeiro momento, nós fomos indagar o Ministério Público, porque o Ministério Público dava conta de que, nesse ano, 1.300, em torno de 1.300, um pouco menos de 1.300 anotações, enfim, de protocolos, foram registrados no Ministério Público, o doutor Luiz Marcelo Mafra, mais a doutora Sayonara, que cuidam desse setor, a respeito de pessoas com reclamações, ora porque não encontra remédio, ora porque não encontra o internamento, ora porque não encontra o atendimento necessário, etc, etc. E aí, o extrato maior foi um número que aquilo absurdamente me chamou a atenção. Foz do Iguaçu somados, isso dito pelo Ministério Público, Foz do Iguaçu somados, os setores da saúde, todas as especialidades, somados em torno de 60 a 65 mil em fila de espera, né? Ortopedia, oftalmologia, ginecologia e etc. E aí nós começamos. E outro problema era o problema da questão de crédito do hospital, que, mais uma vez, vinham com números não bem que a gente pudesse entender, ora com um número de dívida, ora com outro número e tal. Uhum. Veio o Ministério Público aqui, a secretária de Saúde, convidamos a Associação Comercial, o Codefós, se mostraram até então silentes. Eu sei que o presidente Danilo Vendrúsculo está passando por problemas de saúde também, mas se mostraram silentes porque eu entendo que largar única e exclusivamente um problema desse tamanho, que é regional, nacional e internacional, só na base da crítica, de dizer não tem, não me parece que vai se encontrar a solução necessária. E sim fazer uma discussão mais ampla a respeito. Tá. Então, veio aqui a secretária, o setor administrativo, quem controla esse número de internamentos, de filas, etc., aquilo que já está sendo desenvolvido, e conversamos com vários setores. Comus também veio aqui conversar conosco, e outros setores da sociedade. Uns criticando, outros com mais seriedade, dizendo que o problema existe, é um problema, não é gratuita a saúde no Brasil, não tem como não fazer, e outros apontando também as questões de gestão. Eu estou fazendo essa introdução, eu vi o senhor em Cascavel, e eu tenho comigo que vários assuntos sobre saúde, né, foi publicado, o senhor sabe disso, que várias questões sobre saúde foi dito em Cascavel, porque foi conversar e conhecer em Cascavel. Porque uma das preocupações que eu tive aqui, a Cida está do meu lado, eu falei, Cida, mas vamos correr em volta de Foz do Iguaçu. Vamos nos comparar a quem a gente pode ser comparado, em número de pessoas, né, a dinâmica, né, da economia e tal. Então, Cascavel pode ser um parâmetro, Toledo pode ser outro e tal, para que a gente tenha substrato. E aí, levantaram os dados? Levantamos. Levantaram? Levantamos dados. Então, por exemplo, tem e hoje confirmado como testemunha, o ex-secretário de Saúde do Paraná, ex-secretário de 2 meses atrás. Atual, né? secretário também. Atual. Ele foi recolocado no cargo. Beto, desculpa. Foi recolocado. Beto, é que o Ratinho mandou te exonerar, mas agora o Ratinho te conduziu ao cargo novamente. Isso, exatamente. Então, continua como secretário de Saúde, disse que quer fazer o trabalho dele como deputado federal e não como secretário, mas depende do achego também do chefe maior, não é ele que eu quero discutir. Mas que realmente também em Cascavel tem problemas de fila, tem problema de espera e tal. Então, é nesse sentido a nossa conversa. E aí, vamos dizer o seguinte, aí falamos com o comandante maior, que é o prefeito Chico Brasileiro. Excelente. Eu acho que é uma excelente oportunidade, eu agradeço, para a gente debater esse tema com seriedade, né? E não debater esse tema no âmbito da política, no âmbito de informações imprecisas, né? Acho que a gente precisa esclarecer a sociedade.
Acho que esse é o papel da imprensa, esse é o papel de todas as pessoas sérias, a discutir temas em cima de dados oficiais e dados concretos. Não é? Porque eu ouço muita bobagem aí, Nelson, muita bobagem. Ouço até o meu vice-prefeito, que pena, que lástima. Vamos falando que o hospital deve 200 milhões e fica alardeando isso para fazer politicagem. Sabe, é uma irresponsabilidade absurda, porque se trata de... Você errou na escolha, Chico? Errei muito. Errei, aí é culpa minha. A culpa é tua porque você disse que, claro. ainda que você está sentado, você disse para mim, Claro, Nelson, a culpa eu estou é escolhendo minha. o melhor. Não jogo isso para ninguém, a culpa é minha. Mas aí eu vim falar em 200 milhões de dívida, não existe. Não existe 200 milhões de dívida no hospital municipal. Não existe 150 Prefeito. milhões de dívida no hospital municipal. Prefeito, desculpa te interromper, Chico, Então, você já vai pronto. entender. Eu quero aqui lamentar a notícia que eu vou colocar aqui no ar. Um homem de bons princípios, de pensamento livre, um baita de um companheiro. Sadi Carvalho acaba de falecer. Poxa, muito triste. Acaba de falecer. Sadi Carvalho é uma figura, um comerciante conhecidíssimo, veio lá da região do noroeste do Paraná para cá, lá nos primórdios que nós podemos, embora Foz do Iguaçu tenha 100 e tantos anos, mas ele tem uma história a ser contada a partir do final dos anos 50, 60, né? Um empresário, um homem de valor, um homem dentro da nossa comunidade, um irmão, e acaba de falecer. Minhas condolências ao filho, aos demais familiares, aos amigos, e com pesar, realmente eu noticio, então, o falecimento de Sadi Carvalho. As informações que se tem, salvo o melhor juízo, é que foi de infarto mesmo, algo assim. É realmente lamentável, porque acho que também externar aqui meus sentimentos a toda a família. O Sadi foi um homem que defendeu muito Foz do Iguaçu. Sim. Em vários setores onde ele participou, sempre defendeu. Eu tive a oportunidade de fazer um curso junto com o Sadi. É uma pessoa muito defensora da nossa cidade, acreditou sempre em Foz. Então, minhas condolências também, estendo aqui as condolências que o Nelson falou. A família, a todos os familiares, quero especial aí, tem 2 pessoas que são servidoras da prefeitura, irmãs, né? Tanto a Ana, que trabalha no Foz Habita, quanto, né, a Anice, a Nicinha, mais conhecida como Nicinha, que trabalha na Secretaria de Saúde, né, que são de uma família realmente muito tradicional no nosso município e que acreditou muito no nosso município. Então, nossos sentimentos verdadeiros é toda a família. Chico, 11h22, a temperatura 20,3, e você dizia, então, que existem críticas infundadas e acusações até livianas. Exatamente. Esse debate eu quero clarear, Ontem liguei para o presidente da Câmara, eu ouvi uma parte da entrevista do deputado e secretário Beto Preto. Muito bem feita aqui pelo Dante e pela Cida. E aí me assustou quando falou os números. Eu cancelei minha agenda e fui lá para o hospital. Naquele momento, eu pedi para cancelar a agenda, que foi possível, outros atendi lá no hospital mesmo e fui para o hospital. Saí do hospital ontem, cheguei lá em torno de 9 horas da manhã, saí 3 horas da tarde. Direto. Para decifrar esse enigma e esclarecer a sociedade. Porque não é possível que fique sapateando, não é possível que fique jogando informações ao vento e de forma irresponsável. Prefeita, os números são passados pela própria administração do hospital. Mas não são explicados, Dante. Números contábeis, Dante. Dante, eu vou te falar uma coisa. Sabe qual era o déficit da Previdência contabilmente quando eu assumi a Previdência em 2017? Você chuta dizer? Você já ouviu isso? Que houve entrevistas aí de vários Milhões e milhões. Milhões nada. 4 bi. 4 bilhões. Se alguém ouvir que o município de Foz do Iguaçu deve 4 bi para a Previdência, ia dizer esse município aí está quebrado. Mas 4 bi porque é feito em cima de um cálculo atuarial de vários anos, 40, 50 anos para frente,
que se o município não corrigir isso ao longo desse tempo, vai gerar esse, ao longo do tempo gera esse déficit. Sim. Gera um déficit. Aí, o que é que nós fizemos? O que é que nós fizemos? E por que foi gerado? Eu vou tratar da questão da Previdência rapidamente aqui para informar sobre a questão do hospital. Quando nós assumimos e tinha esse déficit de 4 bi, era por quê? Porque foi criado lá no passado 2 fundos, um fundo financeiro, um fundo previdenciário. Dividiu os servidores. Os mais antigos, que é o meu caso também de servidor, ficamos no fundo financeiro. Esse fundo financeiro não entra novo servidor, ou seja, não tem contribuição nova, só os que contribuem que estão no fundo. E muita gente se aposentando. Aliás, todo mundo já está se aposentando nesse período, que entrou no início dos anos 90. O que acontece? Gerou um déficit. Por que que os prefeitos do passado não quiseram fazer um único fundo? Porque, para fazer um único fundo, esse déficit atuarial iria aparecer ao longo do tempo e os prefeitos teriam que colocar um aporte de recursos mensalmente para sanear esse fundo. Ninguém quis fazer. Ninguém. E deixaram a bomba estourar para frente. Nenhum prefeito quis fazer. Quando eu assumi a prefeitura, déficit de 4 bilhões de reais. E ia faltar recursos já com 1 ano, 2 anos, ia faltar para pagar os aposentados. O que é que eu fiz, Nelson? Peguei 1.300, 1.400 servidores do fundo financeiro, que é o fundo que não entra recurso novo, que é o maior deficitário, transferi para o fundo previdenciário, que é esse de longo prazo, que é quem está entrando agora está contribuindo, então não teria problema. Mas, para isso, o Ministério da Previdência só aceita se tiver um aporte de recursos da Prefeitura. O que é que eu fiz? Investi todo o imposto de renda que a Prefeitura arrecada, dei de comprometimento para poder sanear e garantir que houvesse pagamento dos servidores da aposentadoria. Sabe quanto isso está custando? Ao longo do tempo, 2 bilhões e meio, reduziu o déficit para 1 bilhão e meio. Mesmo assim, é um absurdo, mas é 1 bilhão e meio. Isso está lá na contabilidade. Está lá no plano atuarial. Trazendo para o hospital, Chico. E aí, eu vou chegar no hospital. E aí, mestre Nelson, nós estamos comprometendo 60, 80 milhões por ano que eu poderia estar fazendo obras para poder cobrir um rombo da Previdência que nenhum prefeito quis enfrentar. E aí eu trago para o hospital agora. Quando você olha os dados contábeis, você se assusta. Aí as pessoas, uns por não conhecimento, outros por má fé, começam a usar dados contábeis de forma que o cidadão, o hospital está devendo uma loucura, está ingovernável. Então vamos lá. Dados oficiais de agosto do Tribunal de Contas. Passivo, está aqui. Dados oficiais, pode abrir o Tribunal de Contas. Passivo circulante, passivo, é dívida. 84 milhões, tal. 500 e pouco, 900 e pouco. Aí veja essa dívida. 29 milhões é de convênios, que tem com o Itaipu, que tem com o governo do Estado, que tem com diversos órgãos, com o NILA, com o Neoeste, com diversas coisas. Esses convênios não têm dívida para ser paga, mas enquanto eles não forem fechados, isso entra na contabilidade como se fosse um compromisso que tem que ser fechado, enfim, contabilmente isso aparece. Mas não é dívida. Não é dívida. 29 milhões está aqui no balanço, deixo com você aqui. Mas com que rubrica que está essa conta, Chico? Passivo circulante? Passivo circulante. O não circulante eu vou falar depois, porque é esse o... Passivo circulante é aquele, deve ter algum contador, você entende bem, é aquele que tem compromisso até 12 meses. O não circulante é aquela dívida de longo prazo. Então, o circulante, vamos lá, dívida dos próximos 12 meses. Aí veja, nos 84 milhões, Nelson, está aqui, 29 milhões, que é para os convênios. Tá, César, várias, tá. 10 milhões, provisões trabalhistas, 13º, férias até o final do ano.
Mas Certo. esse dinheiro ainda vai entrar para pagar, eu não posso considerar hoje, mas na prestação de contas tem que entrar, porque é um compromisso firmado que tem que pagar em dezembro. Então, mas não é uma dívida que está lá hoje, porque vai ter previsão de receber essa receita e pagar o 13º em dezembro. Mas está aqui. Então, se você olha 84 milhões, assusta. Aí você tira 29, tira 10 milhões, aí você tira aqui 7 milhões de obrigações fiscais. Imposto de renda, ISS, várias coisas, que é para a própria prefeitura. O imposto de renda fica para a prefeitura, o ISS é da prefeitura. Então, não está devendo no mercado. A prefeitura devendo Entendeu? para ela mesma. Entendeu? Então, não considero que isso aqui seja um problema. Isso aqui se renegocia dentro da própria prefeitura. E aí, vamos lá. Tinha um pouquinho aqui de... Nesse valor aqui tem um valor de COFINS e de PIS, 1.418.000. Então, isso assim, isso que é federal, isso aqui nós temos que parcelar, nem pagar imediato. E fornecedores a pagar, que aí fornecedores, eles pegam, tem muita coisa, porque o hospital também tem um problema, né? Nós temos que reconhecer. Equipe técnica, contábil, com inexperiência. Essas mudanças, um saiu, o outro entrou em tudo, e muitas coisas, as questões contábeis não foram bem coordenadas. E aí você pega aqui dívidas que já foi paga, que está aqui dentro, que não foi dado baixa. Então, essa dívida que aparece de 27 milhões, aqui como dívidas de fornecedores e prestadores de serviços, na verdade, a dívida é 12.321. Essa é a dívida que nos preocupa. Essa é a dívida que nos preocupa. 12.321. Desses 12.321, Nelson, são dívidas que recebeu a semana passada Soro. Certo. Então, você tem esse compromisso de pagar nos próximos 30, 60 dias, porque não compra para pagar no outro dia. 30, 60 dias. Tem casos que é até 90 dias, mas está lá dentro desses 12 milhões. Então, não é dívida que você tem que pagar hoje. Aqui tem algumas dívidas que estão vencidas, e é essas que nós estamos pagando todo mês um pouco. Todo mês. É tanto que no início do ano as dívidas eram muito maiores. E a origem dessas dívidas, que essa aqui é o que nos preocupa, é essa que nós estamos trabalhando em cima para resolver. Essas dívidas aqui foram principalmente do período de pandemia. Porque uma caixa de luva custava R$10, passou a custar R$80, R$100. Um soro que custava R$4 passou a custar 12, 15, enfim, quando você conseguir comprar. O medicamento, você não tinha que ver preço, tinha que comprar a medicação, porque senão não tinha paciente que ia conseguir ficar entubado. Tinha que comprar. Todo mundo sofreu com isso. Imagine um hospital que tinha 100 leitos de UTI, que nós chegamos a ter, 100 pacientes entubados na UTI, o déficit que era isso. Um paciente de UTI recebia do governo federal R$1.600. Era esse o valor do leito por dia. Pergunte em algum hospital particular se custava menos de 10 mil por dia. Porque o custo real para o SUS era R$3.000, R$3.500 por dia. Então, você recebia 1.600 e pagava R$3.000, R$3.500. É claro que isso gera um déficit. A média agora, era 12 mil na naquele rede momento, particular. Nelson, naquele momento, não era momento de olhar a contabilidade, não era... Claro, tinha que ter zelo pelas compras. E aí a responsabilidade é de quem compra. Você também não pode comprar acima do mercado e, sabe, de forma alguma. E não foi isso que ocorreu. Até hoje eu não recebi nenhuma denúncia sobre isso. É tanto que não há nenhuma formalização, mas foram necessidades de compras para suprir um hospital, oxigênio. Nós tivemos que colocar na UPA do Morumbi um tanque de 18 mil litros de oxigênio para prevenir e não deixar faltar oxigênio. Você acha que isso não gera déficit? Então, esses déficits hoje de 12 milhões que nós temos, grande parte foi gerado e foi cumulativamente se jogando de um mês para o outro, e aí gera isso. Agora, isso aqui, dentro da crise que nós vivemos, Nelson, sinceramente, não é nada para alarmar. Nada para alarmar. Isso aqui é administrável. Estamos administrando. Nélio, você quer entrar na conversa? Eu estou, irmãos, aqui com o balancete, esse de agosto, e também me debrucei um pouquinho em cima dos números para poder acompanhar.
Acho que tem, por exemplo, nessa questão aí do PIS, COFINS e tal, um pouquinho maior do que aquilo que você citou. Não, isso é dados de ontem. Sim, Isso aí é dados de agosto. O balancete é assinado pela Nilza Barbosa Schmidt, que é a contadora da Fundação. Mas esse balancete eram dados de agosto. De agosto, estou dizendo ontem, estou dizendo dado de ontem. Perfeito. Ontem, valor 1.418.000, porque certo. Muita coisa foi paga. Tá, que era 3 milhões e pouco Exatamente. em 30 de agosto. Isso. Ok. Né? Mas, enfim, acho que essa questão numérica ela é até um pouco complicada para quem ouve apenas a informação. Mas é os números que eu quero questionar, porque ficam jogando números ao vento aí, 200 milhões, 150 milhões. Prefeito, quando o senhor fala que tem números ao vento e até má fé de parte da imprensa, na verdade não é falta de transparência. De alguns canais, ou sei lá. Não é falta de transparência do hospital em divulgar corretamente esses números. E eu lhe digo o motivo. O atual presidente do Hospital Municipal nunca falou com a imprensa, nunca deu uma entrevista, ninguém nunca nem viu ele. Isso aqui está em todos os portais de transparência. Agora, veja bem, não é explicado. Foi isso que eu fui ontem ficar no hospital e eu quero desmiuçar. Porque eu não sou contador, mas eu também não sou... Tem um pouco de estudo que eu não posso entender isso. E que não é fácil pegar lá nos dados do portal. E chamei um contador da prefeitura junto. O pior é que eu sou, Chico, mas não me meta a fazer contabilidade, que eu só tenho o diploma. Tá? Exato. Então tá. Não, eu fui entender o que é passivo circulante, o que é passivo não circulante. A longo prazo, o que é ativo. Exatamente. Levei um contador da prefeitura junto, uma pessoa que tem 30 anos de prefeitura, que é o de contabilidade pública, que é um pouquinho diferente. Contabilidade pública, para poder vir aqui falar isso. Então, perfeito. Eu quero entrar ainda nessa questão aí, porque, dívida, volume é uma das questões. Por exemplo, para o orçamento do ano que vem, que a Prefeitura mandou para a Câmara de Vereadores, há um déficit, há um furo em relação à saúde, né? Aquilo que tem disponível é menos do que, por exemplo, que o hospital vai custar na projeção para o ano que vem. Nessa somatória toda, tem a questão do hospital, mas tem muito mais a questão da saúde no geral, prefeito. E aí nós temos hoje um custo do município de mais de R$1 milhão dia para a saúde, e o resultado não é adequado. O que nós temos de fila, e não é só do período da pandemia para cá. Você é da área, né? Aliás, fazia parte, inclusive, da campanha. Eu sei fazer e vou fazer. Nesse sentido, o que é possível fazer para que esse sofrimento seja minimizado? Eu sei fazer e estou fazendo. Pode ter certeza, né? Estou fazendo. Se você fosse lá, eu duvido que você estivesse fazendo. Duvido. Eu nem me candidatei. Entendeu? Sabe por quê? Porque as coisas não são estáticas. Ninguém pega uma prefeitura estática, o problema é esse, a solução é essa, está tudo resolvido. Ninguém ia pensar que nós tínhamos uma pandemia aí em 2 anos, como nós ficamos 2 anos. Foz do Iguaçu foi a cidade que mais perdeu com a pandemia, gente. Nós não estamos brincando. É verdade. Foi a cidade que mais perdeu impostos, perdeu ICMS. Quem é que está perdendo ICMS hoje? O mês passado perdemos 15% de ICMS. Isso são recursos públicos, que 15% desses 15% foi perdido, era para ser da saúde. 25% é da educação, e que foi perdido e não foi compensado. Mas só para atrapalhar rapidinho, e você comenta em cima, eu quero te dizer... Antes da pandemia, nós também tínhamos o problema da fila. Eu quero te dizer que quando nós assumimos a prefeitura, não tinha exame para uma gestante. Não tinha exame para uma gestante nessa prefeitura. E foi a primeira coisa que fiz, contratar um laboratório, fizemos uma licitação. Antes mesmo da licitação, já colocamos em funcionamento para que nós tivéssemos gestante, e hoje gestante, o que for preciso. Nós tínhamos mais de 15 mil exames de raio-x. Olha quantos tem hoje. Olha a diferença de 2017 para hoje. Agora, você acha que nenhum governo... Olha lá para trás a fila dos outros governantes. Olha lá para trás de todas elas. Chico. Porque, meu amigo, uma coisa hoje é verdade, Nélio. Hoje nós temos transparência, os dados estão lá. Antigamente era no papel escondido, era nas gavetas, e hoje é transparente, a fila está ali. Fila de ortopedia é tantos, fila de reumatologia é tanto, fila disso é tanto. Agora me conte uma coisa, qual é o segredo de você receber R$12 por uma consulta especializada, que há 20 anos está congelada pelo Ministério da Saúde? Você manda embora o médico. 20 anos congelada pelo Ministério da Saúde. Traz o médico para trabalhar. E o município tem que pagar R$100 por uma consulta. Aí você tem solução para uma coisa dessa fácil?
Não tem, meu amigo. Vai gerar crise mesmo. E essa crise é em Curitiba, é em Foz do Iguaçu, é em Cascavel, é no Brasil inteiro. Porque o financiamento do SUS não se sustenta do formato que está. A Leila Ben, que está ouvindo nós, discorda de algumas coisas do Chico. A Diana, o Ramos, a Diana também vendo aqui. O Claudir Viana Brito, lembra de uma reunião com o prefeito e que já sabia da existência do problema da época em que o Chico era secretário do Paulo. O Alessandro Neuma está dando bom dia para nós. A Jussara Andrade, pois é, todos caladinhos, só aguardar dezembro, vamos receber esse belo presente de Natal. Não estou entendendo muito bem aqui, Jussara. Nós não estamos caladinhos. Não, o que eu não gosto é de confrontar de forma mal educada o meu entrevistado. Isso eu não gosto. Isso eu não gosto, seja ele quem for. Que não é uma regra. Por exemplo, eu estou vendo aqui termos que eu não eu, por exemplo, eu posso discordar do prefeito Chico Brasileiro numa série de situações, mas eu jamais seria, não por uma questão só de elegância, mas eu acho até de compromisso com a comunicação. Ah, tu é um mentiroso, tu é não sei o quê. Tá. Aí não dá. Talvez só para explicar a manifestação dessa ouvinte, é que um outro ouvinte disse que tem um pacotaço de aumento de imposto municipal guardado na gaveta. É nisso. Tá. Não, calma. Com base em que a afirmação dele? O seu melhor vice-prefeito da história de Foz do Iguaçu, eu estou repetindo palavras suas, tá? O seu melhor vice-prefeito da história de Foz do Iguaçu, que o senhor disse que errou 100%, Errei. Ele está aqui ouvindo, ele está ouvindo a rádio aqui. Por favor, pergunta ao entrevistado se o doutor Amon... Chico, o doutor Amon, eu não vou fazer graus de comparativo de erro, mas o doutor Amon é complicado, viu? O doutor Amon era complicado. Gente, cumpriu lá, o doutor Amon foi indicado pelo próprio corpo clínico do hospital, que entendia nele. Depois, infelizmente, teve algumas situações que não foi possível ele permanecer na gestão, saiu e é um novo tempo. Mas, Chico, independente de explicar para nós, Balancete, chegava aqui o doutor Amon, eu vou fazer uma economia do tamanho do mundo que aquilo vai dar lucro. Tá bom, o que o senhor vai fazer? Eu vou cortar as marmitas dos piá que estão da Unila estudando lá, eu vou fazer um poço, tá bom, e aí? E quantos milhões vai desse poço? Vão vender água? É água benta? Que água que é essa? Não é bem fácil assim. É água curativa que vai... Não é bem fácil assim. É verdade. Não é bem fácil. Então, não, mas é que o cara vinha aqui dizer para nós, Chico. Nós estamos discutindo o hospital e um hospital público de portas abertas para a população, que qualquer cidadão, Nelson, qualquer cidadão, não é só o cidadão que usa o SUS. Qualquer cidadão que for acidentado hoje, que levar um tiro, uma facada, qualquer coisa, vai para onde? Hospital municipal. Que muitas vezes tem que cancelar uma cirurgia eletiva porque chega 3 CIATs na porta do pronto-socorro, com gente esfaqueada, com gente baleada, com gente acidente do motoboy, etc. E aí, qual é o cidadão que vai entender que sua cirurgia que está esperando há tanto tempo foi cancelada? Então, um hospital público como esse não pode ser tratado como um hospital qualquer. Chico, só para eu pedir aqui um pequeno intervalo comercial, que eu já passei do tempo aqui, o Sérgio Caymmi tá ouvindo a Rádio Cultura também, a Natália Pérez, doutora Natália, bom dia. O que é esse pacotaço? De onde é que saiu esse pacotaço? Eu também quero entender. me mande o link aí. O Marchioro aqui, que foi candidato a prefeito e a deputado, inclusive, ele também fala aqui, faz referência. Veio o pacotaço, mas, gente... Tem algum projeto de aumento do imposto? A não ser que esses impostos que aí estão, esses tributos que aí estão, que são da alçada do município, sejam majorados. Mas você não tem tributo novo que seja da competência do município. Não, eu posso criar imposto aqui, eu posso criar taxa ali. Entendeu? Nós temos... também, quem está dando a informação, que me passe a informação, né? Nós temos o IPTU, você pega a parte do ITBI, serviço de qualquer natureza que pede licença e tal. E não tem muito além disso, né? A questão tributária, Nelson, todo ano é reavaliado, digamos, de acordo com a inflação. É claro Sim. que aí o aumento de IPTU, a lei já prevê isso, né? Você tem a unidade fiscal que é majorada em cima da inflação. Então, se aplica a inflação. Enfim, eu acho que essa história de pacotaço, se tiver alguma medida pontual que a Secretaria da Fazenda possa apontar para nós, são medidas muito pontuais e não um pacotaço. Isso... Ontem eu disse uma coisa aqui na Rádio Cultura sobre censura.
a meu juízo, o que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o comandante da legislação eleitoral brasileira, do Tribunal Superior Eleitoral, e que é presidente do Supremo Tribunal Federal também, fez, é censura. Censura. A legislação eleitoral que seja aplicada ao órgão de comunicação. Se vocês querem me perguntar se aquele tipo de jornalismo que ali é feito, sobre o ponto de vista ético-profissional, é uma porcaria. Agora, censura é outra coisa. Censura é você querer calar a boca de alguém que eu possa interpretar como que diz bobagem. Entendeu? Isso é censura. E aí, quem tiver em meio de comunicação não vá se acostumando com isso, relativizando, porque de repente pode ser muito interessante para a minha torcida, tá? Porque depois pega todo mundo. Lá na frente pega todo mundo. Eu, com meus 50 anos de rádio, eu vivi um pouco disso. Não pessoalmente, mas vendo como é que era o meio de comunicação, entendeu? E você tem que dar satisfação para um sujeito do departamento de censura. Queria saber por que você, naquele horário, rodou o Roberto Carlos. E você tinha que dar explicação sob pena. Então, alto lá. Que se aplique a legislação eleitoral, no mais rigor possível que puder, mas que venha dizer para mim o que eu tenho que dizer, o cala-boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. E eu vou fazer um intervalo comercial e volto pedindo a gentileza do prefeito Chico Brasileiro para ficar mais um pouquinho conosco aqui.